Eu gostaria neste áudio de fazer você pensar um pouco. Pare o que está fazendo e ouça. Será breve e objetivo. Existe uma passagem na Bíblia Sagrada que os pastores eles utilizam muito. Está em João 14. João 14, no verso 12. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Eu lembro-me muito bem que no sistema religioso eles utilizam muito esse verso, principalmente isolado. Eles dizem que as obras que eles fazem de curas e tantas coisas que eles realizam, eles fazem porque o Messias fez. E analisando o texto, o Messias chega a dizer que eles poderiam fazer até obras maiores do que ele fez. Se o Messias levantou o defunto, curou paralíticos, cegos, mudos, esses homens também dizem que pode fazer. Mas analisando o que o Messias disse em João 14, o que seria então essas obras maiores do que estas que ele fez? Existiriam obras maiores do que estas que ele fez? Será que no texto ele se refere justamente a obras como curas, libertações, essas coisas? Será que é isso que ele disse no texto, como o sistema religioso afirma? Sabemos e podemos ver claramente que o sistema religioso ele lucra muito com as doenças. É a maior ferramenta que eles utilizam. Doenças, problemas financeiros, ou seja, o fracasso das pessoas. É através disso que eles divulgam, que eles fazem as suas propagandas. E o povo que está em situação difícil vem procurar eles. E com isso, se tornam escravos deles. Por quê? Porque chegando lá, sempre tem os versos isolados, textos fora de contexto, para que a pessoa agora tenha medo de sair. Perceba como é difícil uma pessoa sair do sistema religioso. A escravidão é tão grande na mente dela, que ela não consegue sair. Ela está presa em um labirinto realmente, de versos isolados por todos os lados. É medo do diabo. É medo de sair e ser atropelado, como muitos dizem. Se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Palavras maldosas realmente. Palavras que impõem medo. E sem falar das ofertas, dos dízimos, que colocam como sendo obrigado. E a pessoa passa a sustentar o sistema porque precisou de uma ajuda. E nunca mais ela consegue sair daquele aprisco. Muitas pessoas que estão dentro desses lugares, eles acreditam que estão felizes. Basta você perguntar para uma pessoa que se libertou do sistema o que ela sente hoje, e você perceberá que ela sentia na época era medo, era pavor. Ela estava dormindo espiritualmente dentro desses lugares, mas ela acreditava que lá era o local que o Pai queria que ela estivesse. Ela cantava, ela ia nos cultos, ela praticava todos aqueles rituais que o sistema impõe. E com isso ela acredita que, fazendo assim, ela está agradando ao Criador do Universo. Mas todas essas obras são obras da carne, práticas carnais. Elas nem entendem o que é buscar o Pai em espírito, porque o sistema diz que buscar em espírito é ir para o culto, é praticar esses rituais. Não, isso são coisas carnais, coisas físicas. Buscar o Pai em espírito é deixar para trás tudo isso. É de fato ser sacerdote em Cristo. É de fato você não ter intermediário entre você e o Pai. É o Pai falando com você diretamente em espírito. É o seu espírito conectado a Ele sem intermediários. E não precisa mais de obras mortas para agradar ao Pai. Basta amar o próximo e você se achegará ao Criador do Universo. O Messias disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Este pequeno verso dele, ele está deixando muito claro que você só encontra a vida se você conhecer a verdade. E quando isso acontece, você estará andando no caminho que é Ele. É a palavra, o verbo da vida, que se fez carne, habitou entre nós, para nos mostrar a verdade. Então ir até o Pai a não ser por Ele, é conhecer a sua verdade e não abandoná-la. Vamos ver o porquê que o Messias veio ao mundo. Quais foram as obras que ele realizou enquanto estava aqui na terra? Em 1 João capítulo 3, diz o seguinte: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu vou repetir. O Filho de Deus se manifestou
para desfazer as obras do diabo. Então aqui fica claro que ele não veio curar cegos físicos, ele não veio curar paralíticos físicos, ele não veio levantar nenhum defunto físico, até porque se ele levantasse um defunto físico, ele estaria se opondo à lei que diz: a todos é dado o direito de morrer apenas uma vez. Ele não poderia se opor. Então, se atente ao que eu vou falar. 1 João, capítulo 3, diz que ele se manifestou para expor. Ele veio trazer luz à escuridão. E como diz claramente no texto, ele veio expor as obras do diabo. O interessante é que em João 3 diz que ele veio ao mundo, mas o mundo não o recebeu. Ele era a luz do mundo, mas o mundo preferiu continuar nas trevas. Gente, analise. Ele era a luz. O mundo estava em trevas, trevas de entendimento, mente obscurecida. Como Paulo fala diversas vezes, o povo estava dormindo, o povo estava com a mente cauterizada. E o Messias veio, como disse João quando estava batizando, ele veio sendo a pá que limpa a eira, ou seja, que descauteriza, que traz a luz ao entendimento que estava antes escuro, em trevas. Eu não sei se você já leu no livro de Gênesis, no capítulo 3. Ali existe uma profecia de que nasceria alguém da linhagem da mulher que foi envenenada pela cobra, que pisaria a cabeça da serpente. Apesar de que essa cobra iria sempre ferir o calcanhar, da mulher. Mas nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Diz assim, no verso 15 de Gênesis 3: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui deixa claro que essas serpentes aqui não é uma cobra literal, e sim pessoas venenosas que fazem as outras tropeçarem o tempo todo, por isso ferir o calcanhar. E a mulher, a descendência dela, sempre iria ferir na cabeça essa cobra. Sempre. Ia dar na cabeça. Por que dar na cabeça? Porque é através da verdade. É a verdade que liberta. No livro de Mateus, capítulo 23, ali o Messias ele faz fortes denúncias aos líderes religiosos. No verso 33, especificamente, ele diz para os líderes: vocês são serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Como? Se você ler o contexto todo, ele diz que estes homens mataram os profetas. Ele diz que estes homens fecham o reino do céu para as pessoas, eles escondem para que as pessoas não busquem o Pai da forma correta, que é em espírito. Eles incentivavam as pessoas a fazerem tudo na carne. Tanto é que o Messias precisa ficar o tempo todo explicando que lavar as mãos antes de comer não é para comer comida física, sim é espiritual. Mas eles incentivavam que era física, e nisso o povo não acordava. Ele falou sobre a carne que vocês não devem comer são os ensinamentos carnais desses homens, plantas que o Pai não plantou, não é uma carne física. A comida ela vai para o estômago e vira fezes. Agora, o ensinamento carnal, ele corrompe o seu entendimento, te cega, e você gera morte através disso. Sai de você morte quando você está com a mente obscurecida, ou seja, sem consciência. Ele explicou sobre o sábado, ele explicou tantas coisas que aquele povo não entendia de forma espiritual. Tanto é que ele mesmo teve que pegar o pão físico, um vinho físico, para poder representar ele no madeiro de tão carnal que aquele povo era. Eles não compreenderiam que aquilo era espiritual, então ele precisou materializar. Assim como João batizou numa água física, mas a palavra que batiza, ela é espiritual, pois somos espírito. Uma água física não limpa o nosso espírito, é como o Messias disse: a palavra que eu vos falo limpa o copo por dentro e não por fora. Em Mateus 16, no verso 15, a partir do verso 15, você pode ler todo o contexto, mas o Messias disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batizado aqui você já sabe, é espiritualmente, é a palavra, aceitar a palavra verdadeira do Pai. Não é um batismo de uma água física. A água física não muda a mente de ninguém, não limpa a eira. O que limpa a eira é a palavra espiritual, que sela o nosso entendimento na verdade.
Ele continua dizendo: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Lembre, em Mateus 23, ele denunciou quem são as serpentes, os líderes religiosos. E ele fala: se beber alguma coisa mortífera. Que coisa mortífera é essa? As palavras desses homens. Não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. O que é não fazer dano algum? É porque você foi batizado lá em cima. Lembra, aquele que crer e for batizado? Você recebeu a verdade no seu entendimento. E aí a mentira não tem mais espaço. Essas pessoas que estão seladas na mentira, que ensinam as pessoas a adorar ao Pai na carne, elas vão tentar envenenar você e não conseguirão mais. São as serpentes que o próprio Messias denunciou. O engraçado é que aqui em Mateus 16 ele diz a mesma coisa que ele disse lá em 1 João 3. Ele disse para ir no meio das serpentes. Ou seja, colocar as mãos em serpentes. Isso é expor as obras do diabo. Essas são as obras que ele disse lá que eles poderiam fazer até maiores. Expor as obras do diabo. Volte em João 14. Em João 14 ele diz, lá no verso 30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. Perceba que eles precisariam continuar lutando contra a mentira. Para finalizar, Lucas 10, verso 2. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Interessante, né? Cordeiro no meio de lobos. Eis que vos dou poder para pisar nas serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Então as serpentes e escorpiões não são doenças, não são nada disso. São pessoas que ensinam as mentiras. São os lobos que os discípulos teriam que enfrentar. Levar o evangelho é expor as obras do diabo. No mesmo contexto de Lucas 10, ele diz algo interessante no verso 4. Não leveis bolsa nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro a paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e a não voltará. Ficai na mesma casa comendo e bebendo do que estiverem ali, pois digno é o obreiro do que? De salário? Ou da comida e da bebida, como o próprio texto diz. Não andeis de casa em casa, ficai na mesma casa, comendo e bebendo, porque o verdadeiro discípulo é digno de receber o que comer e o que beber, mas eles colocaram salários na Bíblia para defender os seus ganhos. Só que a própria palavra diz que aquele que recebe de graça tem que dar de graça. Então quem são as serpentes que estão aí hoje? Será que são aqueles que em Marcos 12 o Messias deixou claro que matariam ele para viver da sua herança? Que iriam receber salários, que iriam trazer o dízimo da velha aliança para a nova aliança para poder ganhar dinheiro, recebendo ofertas do povo, sendo que o próprio Messias ele veio sendo a última oferta, não era para existir mais essa palavra oferta no mundo. O Messias foi a última oferta para nos dar a liberdade, mas eles utilizam até hoje dizendo que é para a obra de Deus. Mas a obra de Deus não é manifestar o que eles dizem de errado, as obras do diabo que eles ensinam para as pessoas, ensinando elas a adorar na carne um Deus que se busca em espírito apenas. Em um corpo humano existe apenas uma cabeça e toda a ordem para o corpo vem da cabeça. Esses pastores que estão aí se dizendo como enviados de Deus para ser pastores ou como um dom que receberam, é muito estranho, porque se existe uma cabeça que é Cristo, esses homens qual parte eles são do corpo? Perna, braço, barriga, orelha, olho? Sendo membro do corpo como qualquer um de nós, eles podem dar ordem para o corpo? Pensem, ou eles estão sentados na cadeira do Messias? Pediram um sinal para o Messias. Será que depois de ressuscitar defunto, abrir os olhos dos cegos, curar os paralíticos, ele ainda precisava dar o sinal? Ou o que ele fazia era expor as obras do diabo, abrindo a mente das pessoas à verdade? Será que até as curas do Messias eles trouxeram para a carne? Ao invés de ser espirituais, eles dizem que é na carne para nos manter presos a esta mentira? O sinal que ele daria seria apenas o de Jonas. E o que Jonas fez para ganhar a cidade de Nínive? Pense, fez algum milagre? Ou ele ensinou a verdade? Através da verdade, a mulher samaritana se libertou da sua cegueira? Através da verdade, o rapaz que vivia nos sepulcros ressuscitou? Será que Lázaro também não é a mesma coisa? Ressuscitou no espírito? Na parábola do bom samaritano, ele deixa claro que o sacerdote e o levita estavam paralíticos aos olhos do Pai, pois não tinham compaixão pelo próximo. E Nicodemos, cego, surdo, o cego do tanque de Siloé, será que era cego físico? A multiplicação dos pães? Seria esse um dos motivos pelo qual ele foi perseguido? Muitas pessoas se libertando do sistema, buscando o Pai em espírito? A casa das serpentes está voltando a cair.